bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca trazer o debate das pesquisas acadêmicas ao nosso cotidiano, juntamente com a ENGE Escola de Engenharia. O nosso convidado de hoje é um prosseguimento às discussões sobre o Rodoanel metropolitano. E o nosso convidado é Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes, Mobilidade do Governo de Minas Gerais, que desde já agradeço a sua disponibilidade para a entrevista. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Abraão, a oportunidade de falar com o senhor e com esse seleto público hoje, e espero que a gente possa debater bastante a respeito desse projeto importante para o Estado. Muito obrigado. A primeira pergunta, a gente queria saber, em linhas gerais, quais foram as alterações do projeto inicial, do projeto original, e a sua versão atual, incluindo as cláusulas ESG. Podia depois explicar para a gente um pouco o que seria, né? Ou seja, ligado ao meio ambiente, o aspecto social e de governança. A ideia nossa é essa. O que era antes, o que é agora, o que foi incluído? Por favor. Perfeito. Bom, a gente publicou uma primeira consulta pública do projeto do Rodoanel Metropolitano em fevereiro deste ano. Ela ficou por mais de 85 dias no ar. Fizemos 5 audiências públicas, diversas reuniões, e entendemos que a gente precisava aperfeiçoar alguns pontos do nosso contrato, do nosso edital, a partir das percepções das conversas com a sociedade civil. E um desses pontos importante era da gente trazer para o contrato cláusulas ESG, que a gente fala hoje, né? Que basicamente são cláusulas com preocupações, endereçamentos ambientais, sociais e de governança. Nós trouxemos como obrigação da empresa que executará as obras e fará a manutenção do anel rodoviário, do futuro rodoanel, a necessidade de se ter planos, por exemplo, de gestão de gases de efeito estufa, de se ter um procedimento de inclusão de pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, que isso possa ser uma obrigação dessa empresa com a qual o governo se relacionará. E também na vertente de governança, que essa empresa tenha um código de conduta, de compliance, que ela esteja aderente às normas da ISO 1001, que traz as previsões de conformidade para as empresas privadas. Enfim, uma série de compromissos contratuais que a gente apresenta para que essa concessionária tenha que ter, para o governo se relacionar com uma empresa que seja, sob o ponto de vista ambiental, social e de governança, uma boa empresa para se contratar. Muito bem. A gente tem visto os aspectos na questão ambiental, quilombola, patrimônio histórico. Ontem mesmo, no dia de finados, ali em Santa Luzia, teve no cemitério dos escravos uma manifestação muito grande sobre a questão do Rodoanel. A gente queria saber como, você acabou de dizer, tivemos audiência pública. A minha pergunta é, como esses movimentos de sociedade civil influenciaram ou não nessa segunda versão, na versão atual desse projeto? Bom, nós fizemos a consulta. Você está se falando aos municípios ou mais propriamente à sociedade civil? A sociedade civil. A sociedade civil como... Nós ficamos, como eu disse, 85 dias em consulta pública, fizemos 5 audiências públicas, fomos aos municípios, fizemos reunião com todas as entidades que nos solicitaram, e agora nós publicamos uma segunda consulta pública. Uma das alterações que nós fizemos no traçado veio de movimentos sociais ligados ao meio ambiente, que solicitaram uma alteração no traçado, e assim nós realizamos e colocamos agora em uma segunda consulta pública que vai até o dia 26 de novembro, e realizaremos nos dias 22 e 23 de novembro, na cidade administrativa e no DR, por causa das localizações, na cidade administrativa e no DR, que é mais central, 2 audiências públicas presenciais em que nós teremos a oportunidade de debater novamente o projeto com a sociedade civil. Inclusive, em termos de valores, eu vi que a questão da Serra da Calçada, houve uma reconfiguração. Em termos de valores, como ficou essa reconfiguração e o traçado? Beleza. Nós tivemos uma alteração em termos de valores, inclusive porque precisamos atualizar os estudos para a database mais recente, de 2021, os estudos estavam em 2020, e conseguimos agora
substituir algumas intervenções em obra de arte especiais, pontes, túneis, viadutos, inclusive diminuindo 2 túneis que estavam previstos para a Alça Sul, que deixaram de existir, tendo em vista a revisão do traçado. Então, agora nós tivemos aí o valor revisado de 3 bilhões e 72 milhões de reais para o valor que o governo vai aportar nessa parceria público-privada. E, além disso, os investimentos em termos de obra são aí na ordem de 5 bilhões. A diferença entre os 5 bilhões e os 3, esses 2 bilhões é o valor que a iniciativa privada vai aportar no projeto. Uhum. Na Alça Norte, tem alguma reivindicação especial sobre a questão ligada principalmente a Santa Luzia? Você tem notícia disso? Santa Luzia, especificamente, eu me recordo de cabeça, não. Posso estar com alguma informação desatualizada, mas, salvo engano, não. Tivemos com Ribeirão das Neves, que tem uma questão relacionada à APA Lajinha, que a gente buscou endereçar, mas, salvo engano, Santa Luzia, se me falha a memória, não tem. Mas, se tiverem também, estamos aqui à disposição para poder debater, porque esse período agora de 30 dias é exatamente para a gente poder conseguir estreitar esses laços e fazer as revisões necessárias. Perfeitamente. Poderia dizer para a gente, a partir de agora, já acendeu a questão dessa segunda audiência, em termos de datas, né? A gente está aí, né? Você tem a próxima consulta pública, como é que está aí esse período? Edital, licitação, cobrança de pedágio, como é que vai ficar? Vamos tentar um aspecto geral aí em termos de calendário que vocês já têm. Perfeito. Nós temos previstos agora essa segunda consulta pública, até o fim de novembro. Para dezembro, previsto o lançamento do edital com o leilão realizado, o leilão da licitação, realizado em março do ano que vem. A partir disso, nós teremos o período de licenciamento ambiental, que é uma fase imprescindível do projeto, e depois 36 meses de obras para começo das operações. Perfeitamente. Gostaria que a gente passasse um pouco sobre a questão ligada mesmo aos valores e à origem deles. A gente sabe que parte desse, grande parte, o grosso, vem da indenização do acidente com a Vale, né? Houve uma reivindicação, principalmente da área de Brumadinho, quanto a esses valores, e a nossa pergunta como vai ficar a questão da governança, por exemplo, feita a licitação, né? Você vai ter uma agência que vai cuidar dessa questão em específico? Qual que é o trabalho em termos de governança para a administração desse rodoanel? Bom, o governo do estado tem uma estrutura hoje existente que nós já regulamos, né? Nós já gerenciamos contratos de concessão, inclusive como será o do rodoanel, é exemplo da BR-135 e da MG-050, mas sem dúvida nenhuma é um desafio a gente conseguir incorporar cada vez mais projetos na carteira da Secretaria de Infraestrutura. Por isso nós lançamos em setembro a consulta pública do projeto de lei de criação de uma agência reguladora de transportes para o estado de Minas Gerais, em que nós teríamos uma entidade independente com autonomia decisória, técnica, para a gente poder construir tanto a parte de gestão desses contratos, de regulação desses contratos no dia a dia, para que a gente tenha uma gestão cada vez mais eficiente e sem compromisso com os riscos políticos, mas sim com o embasamento técnico das decisões. A gente está quase finalizando, mas a gente tem um mito nas discussões de que qual que vai ser, digamos, o objetivo do rodoanel? Vai ser só trânsito pesado, é trânsito rápido? Eu gostaria que você esclarecesse um pouco dessa confusão. A gente sabe que originariamente o anel de Belo Horizonte, ele está saturado, daqui de 50. Será que a gente vai fazer mais um, ampliando sem... Hoje você fala em veículos leves, você fala em veículos autônomos com a chamada quarta geração da internet. Fala um pouco para a gente o que vai transitar, como se vai transitar nesse anel metropolitano. Perfeito, essa é uma ótima pergunta. Nós temos hoje, acho que isso é muito importante entender, uma saturação, como você mesmo falou, imensa do anel viário. A gente vive ali uma carnificina, são mais de 4.000 acidentes, 1.000 acidentes com vítimas, Então a gente tem muitos acidentes, a gente vê notícias diárias do acidentes do anel viário, e o rodoanel vem para endereçar isso, uma política pública de planejamento urbano, de logística. O objetivo é que a gente tenha uma rodovia classe 0
que seja uma rodovia nos melhores padrões que a gente vê mundialmente. Nós estamos adotando aqui um modelo de pedagiamento sem barreiras, então você paga pelo quilômetro percorrido, sem precisar pagar pedágio fisicamente. Isso é o primeiro projeto desse porte em inovação. É uma rodovia inteligente, é uma rodovia que a gente prevê inúmeros serviços para os usuários, a exemplo de ambulância, serviço de atendimento, monitoramento da rodovia, enfim. Então ele vem para poder adequar essa capacidade que hoje já não é suportada pelo anel viário. É importante dizer que o Rodoanel ele tem 2 pistas, mas ele tem a possibilidade de expansão para 4 pistas, se assim for necessário. E a intenção é que ele seja uma rodovia para veículos comerciais e veículos de carga pesada, mas que especialmente ele tenha uma natureza de suportar, de acabar acomodando a carga pesada que hoje transita pelo anel viário e causa essa carneficina que eu comentei. Então, o objetivo é que, depois de construir as 4 alças do Rodoanel, a alça norte, a alça oeste, a alça sudoeste, a alça sul, a gente possa restringir veículos de carga pesada no anel viário para que eles transitem apenas pelo Rodoanel. E, consequentemente, a gente teria um desafogamento do anel viário, mas sem comprometer o Rodoanel, que é uma rodovia preparada para receber esse tipo de carga. Perfeito. E, por fim, né, a gente está sempre com uma questão aqui. Imagina. Existe alguma previsão de conexão de modais? Por exemplo, nós temos muita questão do modal ferroviário, o modal rodoviário, na verdade, o ferroviário, o hidroviário e a questão do aeroporto internacional, que eu sei que o governo de Minas também tem, né, um projeto nesse sentido. Como que vai se integrar o Rodoanel a esses demais modais? Perfeito, a gente pensa muito nisso, até porque nós trabalhamos aqui com logística de transporte, com planejamento urbano. Então, nós estamos desenvolvendo tanto o projeto do Rodoanel, como, de outro lado, estamos desenvolvendo o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que vai se conectar com o transporte coletivo, com projetos estruturantes, da mesma forma que a gente também tem previsto aqui a possibilidade de uma integração com o aeroporto de Confins, com o aeroporto da Pampulha, com as nossas rodovias que também estamos concedendo. Então, se você olhar o nosso traçado, ele tem uma conexão com outro que nós estamos fazendo, que é a concessão do lote Ouro Preto até Brumadinho. Então, a gente imagina que sim, esse planejamento urbano ele é necessário. Nós estamos redesenhando a infraestrutura em Minas, criando essas conexões, pensando em como que as demandas vão se conectar a partir disso. A gente tem, na nossa projeção de volume de demanda, uma influência muito positiva desses novos projetos que nós também estamos colocando na praça. Hoje o governo de Minas está com todos os editais publicados à sede de consulta pública. São mais de 3 mil quilômetros de rodovias estaduais que hoje estão em estados péssimos e que a gente pretende dar uma nova roupagem. Concedemos o aeroporto da Pampulha no dia 5 de outubro, que foi um enorme sucesso, né, com um ágio de 245%, numa licitação super concorrida, que vai trazer 150 milhões de investimentos para o projeto, sendo 64 milhões só nos 3 primeiros anos. Então, enfim, nós estamos bem arrojados, tentando arrumar a casa, fazendo aquilo que não foi feito por muito tempo, e acreditamos que o Rodoanel vem enlaçar aí toda essa política de mobilidade que a gente está criando para Minas Gerais. Perfeitamente, desde já agradeço. Eu gostaria que se você fizesse as nossas considerações finais para a gente finalizar aqui a nossa conversa, Gabriel. Perfeito, queria agradecer, dizer que o governo do estado está muito engajado noite e dia, literalmente muitas noites perdidas ou ganhas, em melhorar o nosso estado, em melhorar a infraestrutura para os mineiros, para os cidadãos, para oferecer serviços públicos de qualidade. O projeto do Rodoanel é um projeto que a gente está muito orgulhoso de estar fazendo uma discussão muito ampla com a sociedade civil, sem medo de colocar as nossas opiniões na praça e também ouvir as opiniões. Nós não temos compromisso nenhum que não seja o melhor traçado técnico, o melhor projeto para os mineiros, e dizer que nós estamos aí com uma carteira de projetos muito importantes para o Estado, projetos realmente estruturantes, que Minas Gerais verá o legado que estaremos deixando aí pelos próximos 30 anos. Agradecer e colocar a Secretaria de Infraestrutura, a Subsecretaria de Transporte e Mobilidade, eu, Gabriel, e toda a minha equipe, em nome do secretário Fernando Marcato, à disposição dos senhores e de todos que nos ouvem hoje. Obrigado. Desde já, nós agradecemos, então, a Dom Helder Câmara, a Escola Superior Dom Helder Câmara, e a Escola de Engenharia ENGE pela sua presença, e muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui.
Um grande abraço a todos e até mais um próximo Dom Debate.